Muito bom dia, gente. É um prazer estar com vocês hoje, essa manhã, ficar, na nossa aula. Nossa aula de hoje é microbiologia do solo, ok? Microbiologia do solo é um assunto muito vasto. Então, o que nós vamos ver é basicamente dois grupos de micro-organismos que têm importância do ponto de vista de fertilidade do solo, ok? Então aí são os métodos de como se estuda, o micro-organismo, colocado em placa de Petri, em HH, tal. O cidadão fazendo repicando aqui, né? Então, tudo isso são condições de laboratório, condições assépticas, de trabalho, para não contaminar, né? Às vezes a própria pessoa que está lidando pode contaminar uma placa dessa. Então, como eu falei, a microbiologia do solo é muito abrangente, né? Tem livros e mais livros sobre o assunto. Então nós vamos nos deter a dois grupos que são importantes, mais importantes, do ponto de vista de fertilidade do solo, que são as bactérias do gênero Rhizóbio, né? Que se associam às raízes das plantas, leguminosas, fabáceas, e o grupo das micorrizas, que são fungos que se associam às raízes das plantas. E aí as plantas em geral, não é só leguminosa, mas várias outras famílias, e que contribuem para a fertilidade do solo e para a nutrição das plantas. Ok? Dentro da introdução aqui, falar um pouquinho da importância do assunto, né? Nos solos nordeste brasileiros, principalmente semiáridos, são pobres em nutrientes e matéria orgânica. A matéria orgânica é a principal fonte de nitrogênio, mas elas são pobres nesses nutrientes. A caatinga é raleada e a vegetação predominante no Nordeste, caatinga, né, é raleada, e além disso os animais comem as folhas, os frutos que caem das plantas. Então fica muito pouca matéria orgânica para o solo, quase nada. E com isso uma deficiência de nitrogênio, né? Mas não só de nitrogênio, de outros elementos também. Mas o que nós vamos falar basicamente de nitrogênio, porque a associação de bactérias do gênero Rhizóbio com leguminosas, com fabáceas, faz com que a bactéria, né, fixe nitrogênio do solo e disponibilize para a planta. Enquanto isso, a planta fornece a bactéria fotossintatos, produtos da fotossíntese, glicose. O nitrogênio no ar é abundante, 78% nitrogênio molecular, mas está indisponível para o mundo biológico, para as plantas. Ele só entra através de descargas elétricas, associações de micro-organismos, as algas marinhas e através de fixação pelo homem. Essa fixação do homem é muito cara, porque requer combustíveis de origem fóssil, requer petróleo, gás natural, etc. Diesel, etc. Então a busca de fontes alternativas de nutrientes tornou-se um dos principais desafios da pesquisa agrícola brasileira. Então, já que esses solos são pobres em nitrogênio, e nitrogênio fixado industrialmente é caro, né? Pensou-se em desenvolver, né, e compreender melhor esses processos de mutualismo, fixação natural em associação de plantas, fungos com as plantas, bactérias e fungos. Surgiu a ideia da utilização de recursos biológicos, com o uso de micro-organismos capazes de suprir as necessidades das plantas. Os micro-organismos fazem isso de graça, né? É claro que eles derivam para si, né, energia, nutrientes, etc. Mas do ponto de vista comparado com o nitrogênio fixado pelo homem, o processo é gratuito, não tem como não ser, né?
Então, dentre os processos microbiológicos que ocorrem no solo, destaca-se nitrogênio por bactérias do gênero Rhizóbio. Bactéria associada aos fungos. Bactéria, cortou aqui. Dentre os processos micro-organismos que ocorrem no solo, destaca-se a fixação de nitrogênio por bactérias. E também, essa aí é o primeiro processo, né? Segundo processo, associação simbiótica de fungos com raízes de plantas, a chamada micorriza arbiculares. Micorriza, mico é fungo e riza raiz. Os fungos que se associam às raízes das plantas e acabam fazendo com que o alongamento das raízes, e isso favorece a absorção de água, fósforo, outros sais. Esses estudos começaram com fósforo, porque o fósforo é um elemento problemático no solo. Mas depois viu-se que auxilia a absorção também de outros elementos, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, molibdênio, etc. São responsáveis pela maior absorção de fósforo, água e outros nutrientes em solo com baixa fertilidade natural. Então, o que os fungos fazem é expandir o sistema radicular, né? Alongar o sistema radicular através das hifas, das suas hifas, né? E isso aumenta os sítios, os pontos de absorção das plantas. Fixação de nitrogênio atmosférico. Primeiro processo, vamos ver o primeiro processo, né? Fixação de nitrogênio atmosférico por bactérias do gênero Rhizóbio em associação com leguminosas, com fabáceas. Fixação simbiótica em 2 utiliza a luz solar como fonte. Então, requer energia da luz, né? Que as plantas usam na fotossíntese. E depois elas derivam a glicose para as bactérias. As bactérias dão à planta nitrogênio, como amônio. A fixação biológica de nitrogênio, FBN, ocorre com a participação de enzima nitrogenase e energia biológica da ATP. Então, na verdade, a bactéria produz a nitrogenase. E essa nitrogenase é eliminada no meio e é ela que fixa o nitrogênio, é a enzima que fixa. Há quem diga que não é uma enzima só, são 3 enzimas numa só. E usando a energia do ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. É o que eles chamam, há quem diga, da moeda energética do mundo biológico, ATP. Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, só uma do inglês, né? Então aqui é uma plantinha leguminosa ou fabácea no jarro, né? Veja a plantinha no jarro, né? E aqui é um detalhe das raízes, né? Isso aqui é as raízes dessa plantinha. E veja esses pontos amarelos, destacados e amarelos, são as colônias da bactéria Rhizóbio. Porque a bactéria infecta a planta e a planta forma esse envoltório sobre a bactéria. É mais ou menos se a planta dissesse para a bactéria: tudo bem, você entrou, mas aí você fica aí na colônia. Forma um envoltório sobre a bactéria, e aqui é a colônia de bactéria dentro. Essa colônia de bactéria vai produzir a nitrogenase. Depois a gente vai ver que para ela produzir nitrogenase ela precisa de boro, de molibdênio e tal, e micronutrientes, certo? Então, é aí que ocorre nos nódulos a fixação do N2, o nitrogênio molecular da atmosfera, que está na atmosfera, em amônio, depois nitrito, nitrato, tal. Aí entra no ciclo do nitrogênio. Mas
O que é interessante é que esse nitrogênio do ar, embora esteja em grande quantidade, né, 78%, há quem diga 80%, ele está indisponível para as plantas, para a vida. Então 78% do ar é nitrogênio, 21% é oxigênio, O2, e 0,036% é CO2. E o resto são gases nobres, do tipo argônio, criptônio, etc. Entenderam? Então, aqui é a plantinha infectada pelo risóbio, aqui as raízes dela, mostrando as colônias de risóbio, destacado em amarelo, para dar o contraste com o fundo, certo? Depois a gente vê novamente isso aqui. A equação que ocorre, ó, que a nitrogenase processa N2, nitrogênio molecular. Veja que o N2, nitrogênio molecular, ele tem 3 ligações, né? Tem 3 braços. É N, traço, 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 N. N, traço, 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 N. Então, é uma ligação muito forte, por isso que requer energia. A energia está aqui, os elétrons. Esse 3H2 é hidrogênio da água. Isso aqui, os elétrons formam de energia, né? E se forma 2NH3. 2NH3 é amônia. E depois pode reagir com H e formar amônio, 2NH4. E aí algumas plantas já absorvem o amônio. As plantas de solos inundados, como um plantio de arroz, o arroz absorve amônia. Aqui é um ambiente pobre em oxigênio, vai ter muito hidrogênio, então amônio. A maioria das plantas absorve nitrato, NO3-. A nitrogenase é muito sensível ao excesso de oxigênio, pode destruí-la. Aí existe, a natureza criou uma substância chamada leghemoglobina, em pigmento vermelho, semelhante à hemoglobina no sangue, do sangue dos mamíferos, né? Como o sangue humano. Então a leghemoglobina, na verdade, é uma hemoglobina vegetal. Leg vem de leguminosa e a hemoglobina é hemoglobina mesmo. Hemoglobina de leguminosa. É um pigmento vermelho. O pigmento vermelho é rico em ferro. É responsável pelo fornecimento de oxigênio à enzima em quantidade ótima. A gente viu que o excesso de nitrogênio desnatura a enzima, inibe o processo de formação da enzima. E o oxigênio tem que chegar na hora certa, na quantidade certa. Quem faz isso? A leghemoglobina. Leva o oxigênio do ambiente para os risóbios, ou para as colônias de risóbio. Importância da fixação biológica de N. Fixação biológica de N. Só isso aí de graça, pronto, já vale muito, né? Então, várias espécies da família leguminosa são infectadas por bactérias do gênero risóbio, ou gêneros associados, formando nódulos nas raízes, como aquele que a gente viu naquela leguminosazinha, naquela fabácea, no jarrinho lá, certo? Várias espécies da família das leguminosas são infectadas por bactérias do gênero risóbio, formando nódulos nas raízes. Então, leguminosas são plantas que produzem legume, produzem vagem. As vagens caracterizam a leguminosa. Ela mudou de nome recentemente, está sendo chamada de fabácea, mas a gente ainda considera leguminosa em função do fruto da planta, né? Legume. A planta fornece a bactéria fotossintato e recebe em troca produto nitrogenado. Então, é uma simbiose quase perfeita, né? Entre a bactéria e a planta. É claro que é uma infecção, né? A planta sofre a infecção da bactéria. Mas como a planta evoluiu com o tempo, na presença da bactéria,
ela já desenvolveu mecanismo de defesa, né? Ela já está vacinada. Então, a planta fornece à bactéria fotossintatos e recebe em troca produtos nitrogenados. Que produto nitrogenado? Amônia, amônio. A fixação biológica de N torna a leguminosa autossuficiente em N. Isso já se consegue em cultivo de soja, por exemplo, que é uma leguminosa. Fixação biológica de N torna a leguminosa autossuficiente em N. Contribui para o enriquecimento do solo e melhora as suas propriedades. Como é que vai contribuir para o enriquecimento do solo? Quando essas plantas forem colhidas, vai sobrar os restolhos, que se chama restolhos culturais, né? Folhas, talo, etc. Frutos que foram rejeitados. E tudo isso vai adubar o solo. É uma adubação orgânica com a liberação de N. Claro que não é só N. Tem N, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Tudo que tiver lá na matéria orgânica. A importância econômica das pesquisas em fixação biológica de N pode ser exemplificado pelos resultados obtidos em soja, que chega a dispensar qualquer adubação nitrogenada. Então, em soja, já existem variedades de soja e tipos de bactéria e é inoculado na semente e não precisa adubar com nitrogênio. É só a bactéria que vai na semente, associada à semente e depois a planta, é suficiente, a quantidade que ela fixa é suficiente para o desenvolvimento da cultura. Isso representa uma economia enorme com o nitrogênio, né, com a adubação nitrogenada. E já ocorre com soja. Os grandes plantios de soja, no Cerrado e até na Amazônia já estão plantando, né? Praticamente não se aduba mais com nitrogênio. Faz-se a inoculação da semente com a bactéria. Com a bactéria e no campo, a bactéria se desenvolve e forma, e se associa com a planta e já nutre a planta sem precisar adubar, representando a economia de adubo nitrogenado, geralmente importado e caro, né? Existem fatores que limitam a fixação biológica de N, fixação biológica de nitrogênio. Esses fatores podem estar ligados ao ambiente, pode estar ligado à bactéria, à linhagem de bactéria, pode estar ligado à planta. Então vamos ver alguns fatores, começando pelo ambiente. Isso aqui é só uma amostra de um risóbio que está bem desenvolvido, ó, na raiz dessa planta leguminosa, fabácea. Vejam que ele está bem desenvolvido. Significa que ele não passou por limitações, os fatores limitantes não atingiram. Lá na frente, a gente vai ver uns bem raquíticos, bem atrofiados, atarracados, pouco desenvolvidos, e tiveram alguma limitação de alguma ordem. Foi o pH, ou foi o excesso de oxigênio, falta de aeração, temperatura elevada, etc. Ok? Guarda essa imagem para a gente comparar com a outra. Então, dentre os fatores que influem sobre a eficiência da fixação, bactérias do gênero Rhizobio com leguminosa, em fabácea, são os fatores do clima. Agora, quando a gente fala de clima, são muitos os fatores: temperatura, umidade, luz, nebulosidade, altitude, longitude, altitude, etc. Nós não vamos falar de todos eles, é claro, vamos falar só dos dois principais: temperatura e umidade. Então, temperatura. A simbiose leguminosa e Rhizobio é sensível ao extremo de temperatura. É claro que ela tem uma faixa ideal de temperatura na qual o Rhizobio funciona bem, né, em associação com a planta. Temperaturas muito baixas retardam a infecção da bactéria na planta e a formação do nódulo. Formação, inoculação, desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento dos nódulos. E são os nódulos, são as colônias de bactérias. Em temperaturas altas, os nódulos formados são pouco eficientes, fixam pouco nitrogênio. Na condição ótima ou ideal, para que a bactéria funcione bem,
é entre 25 e 35 graus centígrados, graus Celsius. Entre 25 e 35 graus centígrados ou Celsius é o ideal. Temperaturas acima de 45 são letais à bactéria. Certo? Não tem aqui não? Tem não. Condição ótima de temperatura entre 25 e 35 graus Celsius centígrados. Acima de 45, a temperatura é letal, mata a bactéria. E aí a associação rizóbio-leguminosa não funciona. Leguminosa-rizóbio não funciona. Fica prejudicada se a temperatura for muito alta. Quando é muito alta, quando é muito baixa, né? Muito abaixo de 25 também. Umidade e aeração, porque a umidade ela tem uma ligação direta com a aeração, já que a aeração e a umidade, que é a água, umidade é água, a aeração é ar, e ocupa espaço poroso do solo. Tanto os macroporos, que são preenchidos com ar, né, quanto os microporos com água. E ele no solo eles trocam de espaço, quando o ar entra, a água sai, quando a água sai, o ar entra. Então há uma interação, uma interrelação entre água e ar no solo. Por isso que se aborda os dois temas simultaneamente. Então a deficiência hídrica reduz a infecção, prejudicando o crescimento, desenvolvimento do rizóbio, consequentemente fixação de nitrogênio. Pode inibir completamente a produção de nódulos. E a bactéria respira, né? Se tiver muita água, vai matar o rizóbio, porque não tem ar. Se tiver muito ar e não tiver água, o rizóbio também morre. O excesso de umidade prejudica a simbiose, pois elimina o oxigênio do solo. Então, se entrar muita água, a água expulsa o ar dos poros do solo. E se faltar ar, o rizóbio não se desenvolve, não ocorre a infecção, né? E o crescimento e desenvolvimento do rizóbio, por falta de ar ou por falta de água, ou por excesso de água, né? Fertilizantes do solo. Não, outro fator importante que limita o desenvolvimento, infecção, crescimento e desenvolvimento do rizóbio é a fertilidade do solo. Certo? Disponibilidade de nutrientes. Ó. A deficiência de fósforo limita a fixação biológica. Por quê? Porque a fixação biológica precisa de ATP. O ATP só se forma se tiver fósforo. A deficiência de fósforo limita a fixação biológica de nitrogênio. Porque a redução de N2, ou seja, a fixação de N2 a partir do ar, requer muita energia como ATP. Requer muita energia como ATP, que é o trifosfato de adenosina. O trifosfato de adenosina, o adenosina trifosfato, só se forma se tiver ATP. Ou se tiver, desculpe, se tiver fósforo. O ATP só se forma se tiver fósforo. O ATP o que é? É a molécula energética dos seres vivos, no caso da planta, da bactéria, né? Só vai se formar se tiver fósforo. Se não tiver fósforo, o ATP não se forma ou não se forma na quantidade suficiente, ideal, né, que requer muito ATP, e o processo da infecção vai ser prejudicado, vai ser a infecção pobre com desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento pobre do rizóbio. Magnésio, ó. Magnésio atua como coenzima da nitrogenase, participa da nitrogenase. Portanto, sua deficiência pode comprometer a eficiência da simbiose. A deficiência de magnésio compromete a simbiose. Por quê? Porque a nitrogenase pode ficar prejudicada, ela pode não se formar ou ficar inativada. O excesso de N no solo inibe também a simbiose, porque diminui o número de nódulos e o seu crescimento. Então, se tem muito N no solo, a bactéria não vai fixar N, né? Porque ela segue a lei do menor esforço. A planta também.
ela vai absorver o N disponível. Ela não vai ter trabalho em fixar nitrogênio se está disponível, né? Nem a planta. Então, com isso, a nodulação é deficiente, a infecção é deficiente, os nódulos não crescem, não se desenvolvem. O nitrogênio é facilmente absorvido pelas plantas, ó. Os fotossintatos são derivados para outros fins. Então, se tiver nitrogênio, muito nitrogênio disponível, sobrando no solo, a planta absorve nitrogênio do solo e não vai precisar das bactérias, né? Não vai fornecer fotossintato à bactéria. Ela pega esse fotossintato e desvia para quê? Para a produção de flores, frutos e sementes, para a sua reprodução. A reprodução é importante porque ela tem um compromisso de colocar os seus genes para frente. Isso é um compromisso com a sua descendência. O ferro e o molibdênio participam da estrutura das proteínas, da nitrogenase. Então, se não tiver ferro e molibdênio, a nitrogenase não se forma, porque ela participa, qual fator? Participa da estrutura das proteínas da nitrogenase. Nitrogenase são 3 proteínas, né? E o cobalto é responsável pela formação de legemoglobina. Então, se não tiver cobalto, não se forma a legemoglobina, ou não se forma na quantidade, né, na proporção ideal para ela desenvolver o seu papel, que é levar oxigênio para o rizóbio, as colônias de bactéria, na quantia certa, na quantidade certa, no ponto certo, no momento certo. E se levar demais, inibe. Se levar de menos, inibe. Então a legemoglobina regula a disponibilidade de oxigênio para o rizóbio. A legemoglobina é como a hemoglobina humana, né? Só que aqui, esse leg aqui quer dizer de leguminosa. Esse leg aqui, leguminosa. E a hemoglobina é hemoglobina mesmo. Hemoglobina de leguminosa, ou seja, hemoglobina vegetal. E a função dela é levar o oxigênio, né, do exterior, né, do meio, do seu entorno, para o rizóbio na proporção ideal, nem mais nem menos. É a mesma coisa que a hemoglobina humana faz, né? Isso aqui são rizóbios mal formados, né? Veja que estão atrofiados, né? Estão assim atarracados, estão que se diz, ele é pouco desenvolvido, né? Desenvolvimento pobre. Se a gente comparar com aquele que a gente já viu lá, você vai ver que eles são bem menores e tal, né? Porque o desenvolvimento deles é precário, significando que eles passaram por algum fator limitante. Só para a gente comparar, eu vou voltar aqui, ó, voltar ao slide. Pronto. Esse aí se desenvolveu bem, né? E vejam que eles são bem volumosos, né? Volumosos. Isso aqui também mostrando a seta. Veja que quem não tem uma experiência razoável pode confundir isso aí com nematóide das galhas. Há quem pense que é nematóide das galhas. Então, para você distinguir nematóide de rizóbio, é bem fácil. O rizóbio você consegue arrancar facilmente aqui, ó. Você puxa, ele sai. Facilmente se arranca da raiz, o rizóbio, a colônia de rizóbio. Já o nematóide não, porque o nematóide é mais uma hipertrofia da raiz, né? É uma dilatação, ó. Por conta do verme que está lá, há uma hipertrofia, há uma dilatação da raiz e você não consegue soltar ele com a facilidade que solta esse aqui, ó. Esses rizóbios. Aqui está cheio de bactérias dentro, né? Colônia de bactérias. E aí bem desenvolvido porque não teve nenhum fator limitando. Aqui pouco desenvolvido, que algum fator limitou. Aí, professor, qual foi o fator? Bem, a gente tem que ver direitinho. Pode ter sido excesso de umidade, excesso de pode ter sido pH desfavorável, pode ter sido inseticida, fungicidas, biocidas e os cidas em geral que matam insetos, mas que matam também o rizóbio, bactérias e fungos.
pH. O pH é um outro fator externo que influi muito na inserção, crescimento e desenvolvimento do rizóbio. O pH talvez seja um fator isolado que mais influi sobre as condições do solo, as condições da natureza em geral, né? Mas principalmente do solo. pH. O pH é o logaritmo do inverso da concentração hidrogeniônica. O pH vai indicar se o solo é ácido, se é neutro, se é alcalino. Se ele for ácido, ele é menor do que 7. Se ele for neutro, é 7. E maior do que 7 é alcalino, ou básico. Então o pH tem uma importância enorme também aqui. A maioria das bactérias fixadoras de N são sensíveis à acidez. Elas não vão bem na acidez. Já os fungos toleram alguma acidez. Tanto hidrogênio mais quanto alumínio 3 mais, vejam que a gente viu lá na unidade de acidez, né? De solo e calagem, hidrogênio mais e alumínio 3 mais são os dois elementos ativos na formação da acidez do solo. Então, tanto hidrogênio mais quanto alumínio 3 mais, quanto a deficiência de cálcio e magnésio, coisa que a deficiência de cálcio e magnésio pode ser suprida com a calagem em calcário dolomítico. O calcário dolomítico tem carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Então supre essa necessidade. Por isso que em solos ácidos recomenda a calagem, né? Principalmente com calcário dolomítico. Pode ser calcítico? Pode. Mas pode ser magnesiano? Pode. Mas o dolomite tem cálcio e magnésio. O calcítico só tem cálcio. O magnesiano só tem magnésio. Então o ideal seria calcário dolomítico. Então tanto hidrogênio mais quanto alumínio 3 mais, quanto a deficiência de cálcio e magnésio, diminui a infecção. O início da formação dos nódulos. Então, diminui a infecção, porque a infecção é menor, e o início da formação dos nódulos. Certo? Se isso fosse uma doença da planta, então seria até bom a gente controlar por aí, né? Mas não é uma doença, é uma simbiose, né? Que se desenvolveu ao longo de centenas, milhares de anos, e que a bactéria não faz mal à planta, pelo contrário, faz bem. O que começou fazendo mal, agora faz bem. Às vezes acontece isso. Porque a bactéria adquiriu resistência, né, contra a planta adquiriu resistência contra a bactéria. Não se pode falar de vacina porque a planta não produz anticorpos, né? A resistência foi por outro método de adaptação. Então, assim a adição de cálcio e magnésio ou a exposição temporária das raízes, a inoculadas a pH 5,5, induz um aumento na produção de nódulos. Não sei se vocês lembram, devem lembrar que quando a gente viu a acidez do solo, o pH acima de 5,5, 5,7, elimina o efeito fitotóxico do alumínio. O alumínio é fitotóxico, queima as raízes das plantas. Mas com pH entre de 5,5 para frente, 5,5, 5,7, 6, né? Até 7, 7,5 e tal, a quantidade de alumínio é mínima, de maneira que não tem efeito sobre as raízes, não queima as raízes. Então você tem que eliminar o quê? Os efeitos deletérios de alumínio mais, hidrogênio mais, alumínio 3 mais, e além disso incorporar cálcio e magnésio. Você faz tudo isso com a calagem, com calcário dolomítico, que tem carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Ok? O defensivo agrícola. Defensivo agrícola é outro fator que mata o rizóbio. O que mata inseto, mata nematóides, mata bactéria, mata fungos também. Mata até o homem, né? Se ele não souber usar. Os defensivos agrícolas. Defensivos usados no controle de pragas e doenças pode se acumular no solo, diminuindo o rizóbio, quer dizer, eliminando o rizóbio, ou diminuindo a sua concentração no solo. Com isso, diminui a infecção, diminui a fixação, o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento dos rizóbios. Diminui a nodulação, a fixação biológica de N, por ter efeitos indiretos na planta e demais organismos do solo. Então, o
Os defensivos agrícolas, eles matam o risóbio, assim como matam os fungos, matam os insetos, matam as aranhas, as aracnídeas, matam as plantas, os herbicidas, né? Então, se matou, significa que a infecção vai ser menor, a produção, o desenvolvimento, fixação biológica vai ser precária, porque a inoculação vai ser baixa, o crescimento e desenvolvimento dos novos vai ser prejudicado e a produção de nitrogênio também, a fixação de nitrogênio também. Esses são os fatores ligados ao meio, ambiente, solo e clima. Mas existem também os fatores genéticos, próprios da bactéria e da planta. Então, as estirpes de bactérias do gênero Rhizóbio variam grandemente em eficiência na fixação de N2 atmosférico. Então, existem as estirpes mais apropriadas para a soja, existem outras mais apropriadas para o feijão, o Vigna unguiculata, Vigna sinensis, e aí vai. Então, existem bactérias que evoluíram com determinada planta e que elas são mais apropriadas para aquela planta. Ao longo da evolução, elas se adaptaram à planta e a plantas a elas. Certo? Estes tipos de bactérias do gênero Rhizóbio variam grandemente em eficiência na fixação de N2 atmosférico, na fixação de nitrogênio no atmosférico. Veja que o N2 que é a molécula de nitrogênio. É um N com 3 tracinhos, né? 3 ligações, N, 3 ligações, N. Quer dizer, uma molécula que requer muita energia para ser rompida, a ser quebrada, as 3 ligações. Ela tem 3 braços, né? Requer muita energia na forma de ATP. E por sua vez vem lá da luz, né? Na fotossíntese da planta. Então, apresentam alta especificidade para determinados grupos leguminosos. Pode chegar ao nível de variedade. Então, uma variedade de soja, por exemplo, João Paulo II, eu acho que tem um assim. Vai se adaptar melhor a uma estirpe tal de bactéria do gênero Rhizóbio. Já o feijão musgo, aí vai ter outra estirpe, aí vai. Acredito que a especificidade do hospedeiro ocorre devido a fatores de natureza fisiológica e genética entre os simbiontes. Então, os pesquisadores acreditam que essa especificidade hospedeiro, hospedeiro, no caso o hóspede é a bactéria, né? O hospedeiro é a planta, ocorre devido a fatores de natureza fisiológica, né? Como aquela coisa da produção da nitrogenase, a produção da legemoglobina, e também genética entre os simbiontes, quer dizer, entre a bactéria e a planta. Mas o que a gente sabe mesmo, que acredita ser verdade, é que a bactéria evoluiu com a planta ao longo de algumas centenas ou talvez milhares de anos. E que no início a infecção da bactéria era prejudicial à planta, né? Era uma infecção. A planta poderia morrer disso, poderia desenvolver uma doença. Mas como eles passaram a conviver juntos durante muito tempo, a planta adquiriu resistência à bactéria e a bactéria passou a ser útil para a planta. De maneira que a bactéria entra na planta, mas ela fica lá no nodo. A planta isola ela. Ó, você entrou na raiz, você fica aí na sua colônia, né? O prejuízo é só aí. Em compensação, você fixa nitrogênio para mim. É mais ou menos assim. E eu lhe dou carboidrato, eu lhe dou glicose. Então combinaram e deu certo. O outro grupo que eu falei, não está dando certo até hoje, né? Essa parceria aí. O outro grupo que eu falei foi micorrizas, bactérias gênero Rhizóbio, associação leguminosa, e o outro grupo que tem importância do ponto de vista de fertilidade do solo, que é o que interessa, é microrrizas. Eu não vou falar aqui de micro-organismos em geral, né? Porque aí entra a decomposição de materiais vegetais, decomposição de materiais de origem animal, tal, vegetal. Isso é coisa para ser dada assim em muitos
É um semestre só ou mais. Não, falando aqui só de dois grupos importantes. As bactérias e agora micorriza. As bactérias em associação com leguminosa, como a gente viu, fabácea, né? E agora micorriza. Micorrizas, o que são? A palavra mico quer dizer fungo e risa, raiz. Então o que é? São fungos que se associam às raízes das plantas e, digamos assim, lança as suas hifas, né? Além do espaço em que as raízes exploram. Com isso, é como se eles fizessem um alongamento da raiz. Chegam a alongar 8 centímetros na raiz. Com isso, 8 centímetros parece coisa pouca, mas veja que a gente está falando de fungo, micro-organismo, né? Invisível a olho nu. Então, isso significa muito, é de uma grandeza razoável, né? 8 centímetros para fungo. Então, com isso, o fungo consegue alongar a raiz 8 centímetros. E aí, nesses 8 centímetros, vai haver muitos sítios de absorção da raiz, que a raiz vai absorver via hifas do fungo, ou seja, o fungo vai absorver, através das suas hifas, água, sais minerais, para a planta. E o que a planta vai dar ao fungo? Carboidrato de novo, glicose. Então a micorriza é a associação mutualística, simbiótica, entre fungos específicos e as raízes das plantas vasculares. Há quem diga que essa associação vem desde a época que as plantas passaram a colonizar a Terra, sei lá, 500 mil anos atrás, por aí. Quer dizer, que até essa associação permitiu ou facilitou que as plantas, que na época eram aquáticas, né, viviam nos mares e tal, se estabelecessem na Terra. 500 milhões de anos. 500 milhões de anos, né? Se eu não estou enganado. Então, micorriza. A micorriza é a associação mutualística entre fungos específicos e as raízes das plantas vasculares. Ocorre uma perfeita integração estrutural, funcional entre os simbiontes, de maneira que as hifas do fungo funcionam como um alongamento do sistema radicular da planta. Outra coisa que é interessante é que esse mutualismo é universal, não é só com leguminosa não. Qualquer família, né, associa-se a pinos, associa-se a muitas outras famílias. É universal, praticamente em todo o reino vegetal. Ocorre uma perfeita integração estrutural e funcional entre os simbiontes. Essa integração é tão perfeita que a hifa do fungo funciona como a raiz da planta, um alongamento da raiz da planta, trazendo uma série de benefícios para a planta, como a absorção de água, a absorção de fósforo. No começo, esses estudos foram feitos com fósforo. E fósforo é um elemento problemático no solo. Você bota fósforo solúvel, ele vira rocha, né? Fosfato de sei lá, de cálcio, de alumínio, de ferro e tal. Ele vira rocha. Então aí é um problema enorme. Para você fazer adubação com fósforo, tem que botar uma quantidade muito grande, porque parte vira rocha e fica indisponível. Porque a partir daí fica alguma coisa disponível. Então esses estudos começaram com fósforo, o metabolismo de absorção do fósforo. Mas depois evoluíram para todos os outros elementos, viu? Que os elementos estão dissolvidos na água, então vai fósforo, vai potássio, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, molibdênio, cobalto. O que tiver dissolvido na solução do solo vai ser absorvido pela planta via hifas do fungo. Então aqui é uma figura bem interessante, né? Fungos boleto, o fungo do gênero boleto. Esse fungo aqui a gente chama de... O guarda-chuva dele aqui é a parte de frutificação do fungo, né? Gênero boleto. E tá aqui as hifas dele, ó.
ligada, associada, né, às raízes, ó, hifas, as raízes das plantas. Aqui micorrizas. Micorrizas são as hifas do fungo associadas às raízes. Veja que tudo aqui é hifas, né? Isso associa às raízes das plantas. Alongando o sistema radicular. Raiz de pinheiro. Pinheiro, gênero Pinus. Ou seja, o fungo não vai só, não coloniza só leguminosa não, só fabácea não, como a bactéria. O fungo vai em muitas famílias. Pinos, quer ver, figos, etc. Muitas espécies e não só leguminosa. Ok? Então, veja que há um alongamento, a chave do processo é isso. O fungo consegue alongar o sistema radicular, chegando a 8 centímetros. E isso tem um efeito interessante na absorção da planta, porque os nutrientes são absorvidos via hifas para a raiz da planta. Trata-se de uma simbiose praticamente universal, ó, devido ao grande número de plantas susceptíveis à micorrização. Então, os fungos colonizam muitas plantas, muitas espécies, muitas famílias, por isso que a gente diz é praticamente universal. E que teria contribuído para que as plantas migrassem do ambiente aquático, no caso o mar, para o ambiente terrestre. Os fungos estabelecem uma série de inter-relações. A planta fornece substrato energético ao fungo, que é carboidrato, fotossintato, glicose. Este absorve nutrientes da solução do solo e os transfere à planta hospedeira. Então o que ocorre? O hóspede é o fungo, né? Ele absorve do solo água e sais minerais. E água e sais minerais para a planta. E a planta, no seu processo fotossintético, deriva para o fungo o que? Glicose, fotossintato. Como o fungo não fotossintetiza, ele precisa do material já elaborado, né? A seiva elaborada, fotossintato, a glicose. Mas em compensação ele absorve água e sais minerais para a planta. Então é uma simbiose quase perfeita. Efeito da micorrização. A micorriza. Efeito no crescimento da planta, ó. Plantas micorrizadas apresentam menor transferência de fotossintato às raízes e maior retenção na parte aérea. Então, quando as plantas são micorrizadas, né? Micorrizadas, elas têm o fungo como um parceiro, né? Elas conseguem economizar fotossintato, mesmo tendo que derivar para o fungo. Elas conseguem economizar fotossintato. Esse fotossintato que elas economizam, elas usam no seu processo de reprodução, né? Produção de flores, frutos e sementes, que é o compromisso que elas têm em passar seus genes para frente, né? Na geração seguinte. Ok? Então há uma economia das plantas micorrizadas em relação ao fotossintato, que ficam na parte aérea e são usados na reprodução da planta, processo reprodutivo da planta, produção de flores, frutos e sementes. Mesmo ela doando parte, né, desviando parte para o fungo. Efeito na retenção de água em relação à água-planta, né? Como é que esse efeito vai ocorrer? As plantas em simbiose recuperam-se mais rapidamente do murchamento, a murcha temporária que a gente chama, né? E usam a água absorvida com mais eficiência. Então, ou seja, há um equilíbrio melhor no uso da água pela planta, porque elas têm mais água disponível, né? Feita a relação água-planta. A planta em simbiose com o fungo recupera-se mais rapidamente do murchamento e usa a água absorvida com mais eficiência. Na verdade, não é que elas sejam até mais eficientes, é porque elas vão ter mais água que o fungo absorve para elas, mais água disponível. E elas saem mais rapidamente
do murchamento. O que é o murchamento? É uma reação da planta, onde ela fecha os estômatos para evitar a transpiração, o excesso de transpiração. Então, fechando os estômatos, as folhas murcham, como numa integral, que você soma, né? O diâmetro dos estômatos, você soma, reduzindo o diâmetro dos estômatos, a folha tende a murchar. Ela recupera mais rapidamente do murchamento, porque o fungo fornece uma quantidade mais elevada de água para a planta. Em compensação, a planta fornece ao fungo glicose. Efeito sobre a absorção de nutrientes, ó. Isso aqui é que é importante mesmo. As hifas do fungo são capazes de crescer e se ramificar para além da zona de absorção, né? Chega a 8 centímetros de distância da superfície. Então você imagine a superfície da raiz, o pelo radicular, né? Quem vai ver já o que é pelo radicular. E há um alongamento de 8 centímetros para frente. Então significa que nesses 8 centímetros a planta vai ter sítios de absorção de cálcio, de magnésio, de potássio, de fósforo, de molibdênio, de zinco, de cobalto, etc., que vão estar nesses sítios. Então o fungo facilita essa absorção, né? Além de reter a água, de absorver mais água, a água vem com esses nutrientes, vem dissolvidos na solução do solo. Que a solução do solo é água mais nutrientes. Em torno de 98% de água e o resto nutrientes, minerais, sais minerais. Proporcionando na raiz um aumento na exploração do número de sítios de absorção de fósforo. É porque se pensou em fósforo no começo, mas hoje já se sabe que não é só fósforo, é fósforo, cálcio, magnésio, potássio, nitrogênio, molibdênio, zinco, cobalto, todos os macros e todos os micros ficam beneficiados pela absorção maior de água, que na verdade não é água, é o que? A solução do solo, água mais nutrientes, macro e micronutrientes. Aqui são hifas do fungo, ó, estão coradas, né, para se destacar do fundo lá, o fundo é escuro. São hifas, então ela, na verdade isso aqui, ó, se liga à raiz, se liga à raiz e absorve mais nutrientes do solo, solução do solo. Entenderam? Então, hifas do fungo são estruturas mesmo em forma de raiz, né? Confunde com raiz. As estruturas finas e alongadas. Plantas micorrizadas apresentam maior absorção de zinco, de cobre, de cálcio, de enxofre, de magnésio, de molibdênio, de cobalto, de ferro, o que mais? E todos os outros elementos que estão dissolvidos na solução do solo. No caso do nitrogênio, ó, foi demonstrado que pode haver absorção e translocação de amônia. Amônia é? Não, amônio. Amônia é NH3 e amônio NH4 pelas hifas do fungo. Então, isso é importantíssimo em culturas que são cultivadas em solos alagados, como arroz, porque em solo alagado não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, não se forma nitrato, NO3-. E o que vai se formar? Amônio, NH4, tem muito hidrogênio lá, água demais, né? H2O. Aí se forma amônio. O arroz absorve amônio, principalmente se estiver associado ao fungo, né? A hifas do fungo. Se bem que lá não deve ter fungo também, não, porque o fungo respira, né? É muito complicado ele respirar dentro d'água. Efeito da fixação biológica de nitrogênio. A micorrização, através de seu efeito na expansão do sistema radicular das plantas, auxilia na absorção de fósforo e favorece a fixação biológica de nitrogênio, indiretamente, porque a absorção de fósforo vai entrar no ATP. O ATP é trifosfato de adenosina.
energia biológica que é exigida pelas bactérias, né, para a fixação biológica de N. Então, se não tiver fósforo, não se forma ATP. Se não tiver ATP, não há fixação biológica de N. Como dizia a Ana Primavera, né? A Ana Primavera tem um pensamento interessante, que ela dizia assim: a natureza, abre aspas, né? A natureza concentra nas pequenas coisas a capacidade de controlar as grandes. Fecha aspas. A falta do fósforo não vai se formar ATP e não vai haver fixação de nitrogênio. Entenderam? Visto que este processo possui um alto requerimento, alta demanda de energia na forma de ATP. Então, a fixação biológica de nitrogênio, efeito na fixação biológica de nitrogênio da micorriza. A micorriza na fixação biológica de nitrogênio. Ela aumenta a absorção de fósforo, porque aumenta os sítios de absorção, e o fósforo vai ser usado para a formação de ATP, e aí vai favorecer a fixação biológica de N. Sem fósforo não se forma ATP. Diz que esse processo requer um alto requerimento de energia na forma de ATP. E o ATP é trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. Isso aqui, ó, essa foto está muito interessante. Ó. Isso aqui são pelos, os pelos radiculares. Isso aqui é uma raiz, né? Isso aqui é um pelo radicular. Aqui é outro pelo. E tem outro aqui, ó. 3 pelos. Os pelos radiculares, eles são o local de maior absorção da planta. A parte mais ativa de absorção. Porque na medida que a planta vai envelhecendo, né, as raízes vão envelhecendo, vão ficando suberizadas, a absorção se reduz, vai se reduzindo. Então os pelos radiculares não, são a parte mais ativa do sistema radicular. Por isso quando a gente vai adubar, a gente aduba assim na projeção da copa da planta. É mais ou menos onde estão os pelos. Agora, o que tem de se mostrar aqui é exatamente esse emaranhado aqui, ó. Esse emaranhado aqui, aqui, né? Isso é as hifas do fungo. Então as hifas do fungo, elas formam esse emaranhado, essa rede, ó, entre os pelos radiculares, que são a parte de maior absorção da planta, interligando os pelos. E com isso aumenta a absorção de água e sais minerais. Por quê? Porque quando ele absorve água e os sais dissolvidos. Todos aqueles sais, os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, e também os micronutrientes, molibdênio, cobalto, zinco, ferro, níquel, etc. Ok? Aí, em condições de deficiência de fósforo, o crescimento da planta fica prejudicado, contribuindo para a redução da atividade da fixação biológica em nitrogênio. Então, o crescimento da planta é prejudicado, a fixação biológica em nitrogênio é prejudicada. Então, a micorrização, juntamente com o rizóbio, favorece a planta. Leguminosa com dupla simbiose, que é a dupla simbiose, micorriza e rizóbio. Leguminosa com dupla simbiose, a micorriza mais o rizóbio, mostram maior nodulação, concentração de legomoglobina também maior, e atividade da nitrogenase. Então, as leguminosas, as fabáceas, que têm dupla simbiose, ou seja, tem rizóbio mais micorriza, mostram maior nodulação, maior crescimento dos nódulos, maior concentração de legomoglobina, que é aquela hemoglobina que regula a quantidade exata de oxigênio nos nódulos, e atividade da nitrogenase. Entendeu? Então a dupla simbiose favorece a planta, não é contrária à planta, pelo contrário,
Favorece o metabolismo da planta na medida que disponibiliza água e nutrientes. Fatores que afetam a formação do nódo. Agora, existem fatores que afetam a formação do nódo, que fazem com que eles fiquem, se desenvolvam bem ou mal, né? Afetam o desenvolvimento dos nódulos, crescimento, né? O desenvolvimento da micorriza. E também, quando eu falo dos nódulos, é de rizóbio. Fatores que afetam a formação da micorriza. Vamos ver micorriza, né? Aqui tem a ver também com o rizóbio. Então, propriedades físicas e químicas do solo. As propriedades físicas e químicas do solo afetam o processo de micorrização. Como? A micorrização é geralmente inibida em condições elevadas de fertilidade natural. É aquela história, o fungo reage como a bactéria. Se tiver muito nutriente disponível, ele não vai ter o trabalho de absorver da solução, né? Ele usa o nutriente disponível em benefício próprio. A planta também, se tiver muito nutriente disponível, ela vai usar em seu benefício para a produção de flores, frutos e sementes. Então, propriedades químicas do solo. Micorrização é geralmente inibida em condições de elevada fertilidade do solo. A elevada fertilidade do solo não é uma coisa comum. Em geral, a gente tem solos, principalmente no Nordeste, solos são pobres, né? Ou baixa fertilidade natural. Altas concentrações de nitrogênio e fósforo dificultam a inserção desses simbiontes. Porque se tiver muito nitrogênio e muito fósforo, eles não vão trabalhar a seguir a lei do menor esforço. A maioria das espécies do gênero Acaulóspora, esses gêneros são gêneros do fungo, tá? Da micorriza. A maioria das espécies do gênero Acaulóspora, Gigáspora e Escutelóspora são gêneros. Preferem pH ácido ou ligeiramente ácido. Não é muito ácido não, ligeiramente ácido. Essas espécies desse gênero, Acaulóspora, Gigáspora, Escutelóspora, preferem pH ligeiramente ácido, ou de 6,5 por aí. Enquanto que as espécies do gênero Glumus se adaptam melhor a pH próximo ao neutro. Próximo ao neutro é 7. 7 qualquer coisa. A umidade de as bactérias prefere também pH neutro. A umidade, temperatura e a aeração afetam diretamente o fungo, indiretamente a associação, micorriza, fungo raiz da planta, pela interferência sobre o hospedeiro. Então, se tiver muita umidade, não tem oxigênio. Se tiver oxigênio, o fungo morre, que ele respira, as raízes respiram. Interferência no hospedeiro, que é na planta. As raízes das plantas respiram. Os solos com elevado teor de umidade são geralmente desprovidos de micorriza, uma vez que os fungos são aeróbios. Ó, os fungos são aeróbios, significa que eles respiram. Se não tiver oxigênio, eles morrem por asfixia. Então, os solos com elevado teor de umidade são geralmente desprovidos de micorriza, uma vez que os fungos são aeróbios. Então, eles precisam de uma quantidade equilibrada de oxigênio e água, né, para ter a sua fixação, né, o seu desenvolvimento, alongamento das hifas, etc. Crescer e se desenvolver. Então, isso aqui é interessante, essa figurinha. É o que é isso aqui, ó. Ectomicorriza que se associa externamente às raízes de planta. Ectoexterno. Ectomicorriza em plântulas de pinos. Primeiro vamos ver o que é plântula. Plântula é uma planta que vive às expensas das reservas da semente. Quer dizer, ela não tem autonomia ainda. Ela vive das reservas da semente. O que tem na semente? É carboidrato, lipídios, proteína. Então, tudo isso ela vai viver nos primeiros tempos, né, da vida dela, os primeiros dias, até mesmo, da reserva da semente. Então, ectomicorriza em plântulas de pinos com 4 centímetros do solo. Então, veja que essa plantinha, ó, ela tem só 4 centímetros aqui, ó.
Aí é 4 centímetros do solo. A partir do colo aqui, ó, o coleto, o coleto é a região de transição entre a raiz e o caule, nessa aqui. Então, veja que ela tem algumas raizezinhas também, né? Algumas raizezinhas, tá aqui uma, tá aqui outra, tá aqui outra. Mas o resto, essa massa aqui todinha, é o fungo. São hifas do fungo. São as hifas do fungo. Então veja com a quantidade, como foi aumentado isso aqui, né? Ela é avaliada em 8 centímetros, mais ou menos, né? São as hifas do fungo. Então, tão logo essa planta se estabeleça, deixa de ser plântula e passa a ser planta, por enquanto ela não tem problema, tem as suas reservas. Mas tão logo elas precisem das reservas do solo, ela vai ter muita raiz aí para tirar, né? O alongamento do seu sistema radicular está enorme, então ela não vai ter problema não, desde que tenha nutrientes na solução, né? O solo não seja muito pobre. E deve ser relativamente pobre, senão o fungo não teria se expandido tanto. Isso aqui é extraído de Haven, esse Ali 2001. Quem não sabe que livro é esse, é o livro de botânica, é um livro de botânica. Do Haven, é um livro famoso de botânica, Haven et al. 2001. Deve ter edições mais novas. Mas que era verdade em 2001, continua sendo hoje, né? Entenderam? Frente. O efeito da temperatura depende da espécie de fungo, da combinação fungo-hospedeiro. O fungo é o hóspede hospedeiro. Tá? Temperaturas letais acima de 45 graus centígrados Celsius. Funciona com as bactérias. Geralmente temperatura acima de 45 graus centígrados Celsius prejudica a colonização da raiz. Compromete a eficiência da simbiose. Essa temperatura aí é letal para o fungo, para a bactéria. As arações, o ideal é em 25 e 35, né? Temperatura ideal. As arações pouco profundas e as adubações leves favorecem a micorrização. Essas arações pouco profundas, arar é revolver o solo. Revolver os 20 centímetros do solo, a camada inicial do solo. É você revolver assim, ó. Camada inicial do solo, ó, você faz isso. É arar. Pouco profunda e adubações leves favorecem a micorrização. Ou seja, o que é isso aí? Arações pouco profundas, adubações leves, é o cultivo mínimo. Cultivo mínimo é você mexer o mínimo possível com o solo. Não quebrar, destruir a estrutura do solo. Então é o cultivo mínimo, que é feito em soja, né? E geralmente com a palhada da cultura anterior. Então você tem milho, aí deixa a palha do milho, cultiva a soja em cima, depois tira a soja, aí bota o que em cima? Pode botar algodão, pode botar milho de novo, feijão. Então é o cultivo mínimo. O cultivo mínimo é você mexer minimamente possível com o solo, deixar ele estruturado, porque quando você faz arações você pulveriza o solo. Com a pulverização, muito do solo vai embora com a enxurrada e a parte mais digamos assim, fértil do solo termina indo para os rios, para os lagos, para o mar, que é os 20 centímetros iniciais do solo. Esse é um fator inerente ao ambiente. Agora, fator inerente à planta. Fator inerente ao solo e ao clima e ambiente. Fator inerente à planta. As plantas mais exigentes em fósforo são mais beneficiadas pela micorrização, pelas micorrizas, sendo mais dependentes da simbiose. Então, plantas que são exigentes em fósforo, elas são mais beneficiadas. Plantas cujos pesos radiculares são pequenos também são mais beneficiadas. Por quê? Porque a raiz, a hifa do fungo, alonga a raiz, né? Então por isso também são mais beneficiadas. As plantas cujas raízes são desprovidas de pelos radiculares, ou estes são curtos ou raros,
apresentam a maior dependência, são mais dependentes da micorrização, já que o fungo alonga a raiz, ele não tem pelo, então a hifa vai funcionar como pelo. Os pelos são curtos, aí a hifa vai alongar aquele pelo que é curto. Agora aqui nessa fotozinha aqui, gente, ó, nessa figurazinha aqui, nós temos o que é que... Nós temos líquens, né? Vocês sabem que o líquen é a associação, né, de alga com fungo. Então, a alga, ela realiza fotossíntese, porque ela é verdinha, né? Essa coisinha verde é da alga. E o fungo absorve água e sais minerais do substrato, né? Então, isso aqui, veja que o substrato aqui é rochoso, aqui é rocha, né? Então, essas duas espécies, que são espécies diferentes, elas se associaram, né, e vivem com sucesso em ambientes que uma só não viveria. Por exemplo, só o fungo não viveria aqui, ó, se ele fotossintetizar. E só a alga também não viveria, mas a associação vive. Isso é uma evolução, elas evoluíram para viver juntas, né? A alga fotossintetiza e cede parte do seu fotossintato para o fungo, né? E o fungo, por sua vez, absorve água e sais minerais desse substrato aqui rochoso e fornece para a planta, de maneira que há uma simbiose quase perfeita. Isso aqui era tão perfeito, né, a simbiose quase perfeita, de maneira era considerado uma simbiose quase perfeita, tanto que os botânicos tiveram dificuldade em separar fungo de alga, né? Eles classificavam como organismo só. Depois, com os avanços dos estudos, das técnicas de marcadores, de DNA e etc., distinguiram que são dois indivíduos, ou duas espécies associadas, o fungo e a alga. E naturalmente que isso aqui também tem a ver com a colonização da Terra pelas plantas. Poderia ter sido o início, né, do processo de colonização das plantas, da terra por plantas que eram aquáticas, que se originaram no mar, né? E que, portanto, invadiram a terra, mas muito depois de viverem bastante no mar. Bem, gente, por hoje é o que eu tinha para dizer. Vocês leem bastante, mande dúvidas para o meu e-mail, evandrofreire@hotmail.com. Elaborem um questionário conforme eu já indiquei, um questionário de 10 questões subjetivas. Envie para o meu e-mail para que eu possa avaliá-lo. E foi um prazer estar com vocês. Eu fico aqui e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser, na próxima aula. Ok?